Gravação iniciada, presidente. Ok, colegas, ok, Marco Antônio. Então, colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 6 de novembro de 2020. O último item julgado foi o item 587 do contribuinte Alexandre Hipólito da Silva, de relatoria do conselheiro Rafael. Nós julgaríamos agora o item 588, de relatoria da conselheira Renata, mas, porém, a conselheira não está presente nessa reunião, então esse item está saindo da pauta. O item seguinte seria o 589 do conselheiro Francisco, porém, o conselheiro Francisco, ele já relatou muitos processos hoje, e ele pediu uma folga com a garganta, né, Francisco? Então, a gente vai deixar esse item aqui e vamos seguir para o próximo item. O próximo é o item 590, também de relatoria da conselheira Renata, mas como ela não está presente, esse item também está saindo da pauta, e esse item, o 590, e o item 591. O próximo item, então, é o item 592, do contribuinte Henrique Ferreira da Silva. Henrique Ferreira da Silva, item 592, de relatoria da conselheira Ana. Ana, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra uma notificação de lançamento, imposto de renda pessoa física do ano calendário 2003, que apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando a natureza indenizatória da verba recebida em ação trabalhista, não incidência de imposto de renda sobre juros de mora, recálculo do imposto de renda relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas da época própria, regime de competência, desconsideração dos valores de imposto de renda retidos pela fonte pagadora e não cabimento de penalidade por descumprimento de obrigação acessória. O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido nos termos da fundamentação abaixo. Com relação à não incidência de imposto de renda sobre juros de mora, trata-se de matéria não pré-questionada pelo contribuinte. Nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e direito em que se fundamentam, os pontos de discordância, as razões e as provas. A matéria atinente à incidência do imposto de renda pessoa física sobre os juros de mora não foi alegada na impugnação e não se trata de matéria de ordem pública possível de ser conhecida de ofício. A impugnação do recorrente estabeleceu os limites da lide e balizou, em função disto, a matéria devolvida para conhecimento deste Conselho. Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de não incidência de imposto de renda da pessoa física. Com relação à verba recebida em ação trabalhista. Nos autos da ação trabalhista 1999/94, da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí, o recorrido e a empresa Rádio Notícias Limitada celebraram em 8 de novembro de 2002 acordo para pôr fim à demanda, devidamente homologado pela Justiça do Trabalho. A rádio se comprometeu a pagar ao recorrente o valor líquido de 288 mil, em 10 parcelas iguais de 28.800, sendo esse valor referente tanto à demanda trabalhista quanto ao extinto contrato de trabalho. As partes declararam que 80% do valor acordado seriam pagos a título de verba indenizatória e os 20% restante a título de verba com natureza remuneratória. A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação porque o fato das partes acordarem que 80% do valor se referia a verbas indenizatórias não gera por si só a isenção do imposto de renda da pessoa física. Aí que eu fiz uma parte teórica, que eu falo da incidência do imposto de renda e da sentença homologatória na Justiça do Trabalho, e eu concluo ao final que esse acordo feito na Justiça do Trabalho e homologado posteriormente, ele tem força de probatória quanto aos valores que têm natureza indenizatória e aqueles que têm natureza remuneratória. Eu até coloquei um trecho de um artigo de um juiz do trabalho, o Roberto Dalla Barba Filho, que ele explica que mesmo que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que elas possam alterar a natureza jurídica de parcelas.
Quando esta natureza é fixada legalmente, ou mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributária parcelas que expressamente compõem a hipótese de incidência correspondente. Assim, havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao ser homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade. Não está em análise aqui a liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou não. Na medida que a sentença judicial que homologou o acordo é documento público, válido, que ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material, e o seu descumprimento enseja, inclusive, a violação de dever funcional. Portanto, entendo que não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial. Diante do exposto, eu voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial. Com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, caso seja vencido um tópico acima, quer votar antes? Eu ia sugerir. E Ana, deixa eu te fazer uma pergunta, já que eu sou a primeira a votar. É parecido com aquele meu processo? Vai ter uma folha dizendo rendimentos isentos, rendimentos tributáveis? Isso. Não vai ter nada discriminado, quais são os rendimentos, não tem nada. Só tem mesmo essa segregação, como tu explicaste naquela sessão. Tem um juiz homologando, na verdade, porque ele tem valores que ele queria receber em razão do contrato de trabalho que tinha recebido e outros em relação à demanda trabalhista. Então, ele e a rádio chegaram a esse valor, que seria pago em 10 vezes, e desse valor eles decidiram convencionar, porque tem que ser uma convenção, porque não tem como eu ter uma base fixa, já que é um acordo, que 80% era de verba indenizatória. Acho que tem que votar, né, Dene? Porque pode... Ok, colegas, eu abri o processo que estava dando uma olhada na decisão da RJ. Colegas, em relação ao item 592 da pauta, a conselheira relatora está conhecendo em parte do recurso voluntário e na parte conhecida está dando provimento. Aqui está cancelando integralmente o crédito lançado, né, Ana? Isso, porque o crédito é só em relação a esses valores recebidos na ação trabalhista. Tá. E reconhecendo como daquele montante recebido 80% como sendo indenizatório, não sobra imposto a pagar, né? Isso, né? De acordo com o que a fiscalização apurou. Tá. Então, colegas, a conselheira relatora, então, está conhecendo em parte do recurso, e na parte conhecida está dando provimento. É isso, né, Ana? A parte conhecida está dando provimento. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Não? Eu vou fazer aqui a coleta individual dos votos, tá? Pois não. Esse processo parece um pouco o que a gente votou nessa sessão já. Mas achando até que vai fazer um voto vencedor, né? Isso. Uma semelhança. Existe um recordo agora anunciado do TST que o juiz do trabalho não é competente para afastar a tributação de imposto. Exatamente. Então, como o juiz está homologando aquele acordo, é porque tem legalidade. E não cabe à Receita em si saber do acordo. Eu até coloquei isso no meu voto, mas eu não li agora, que muitas vezes na justiça trabalhista existem demandas que correm em segredo de justiça. Por exemplo, assédio moral, assédio sexual. O processo trabalhista em si ele é em segredo de justiça. Então, não cabe à Receita vir a saber o que aquela verba representa em si. Porque se o juiz ele não tem competência para decidir o que é aquela verba, ele só vai homologar se de fato o que as partes fizeram estiver de acordo com a legalidade. Então, à medida que ele homologa um acordo, é porque o acordo tem legalidade, e o acordo está de acordo com o que a lei está dizendo. Uhum. O processo trabalhista, ele em si, ele
ele corre em segredo de justiça porque muitas vezes as pessoas têm muito medo de entrar na justiça trabalhista justamente para o empregador não verificar. Porque o que as pessoas fazem? Vão fazer uma entrevista de emprego, aí eu jogo seu nome lá e vejo, deixa eu ver se Francisco já entrou com uma empresa. E aí eu vejo que Francisco não entrou. Então, ok. Aí eu vejo, então, olha, Francisco já entrou com 3 ações trabalhistas no passado dele. Talvez eu não queira ele aqui na minha empresa, né? Então, esse é um tipo de pesquisa que, legalmente, os meios legais, você não consegue fazer. Eu não consigo pegar seu nome e pesquisar. Porque até mesmo o processo de vara de família, que corre em sigilo, eu consigo pesquisar pelas iniciais. Eu só não consigo te dizer o que tem lá dentro. Ou na justiça trabalhista, nem essa pesquisa eu não consigo. De colocar o nome e sair tudo seu lá. Dênio, o Virgílio levantou a mão. Olá, Virgílio, gostaria de falar? Pode falar. Gostaria, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui juiz classista durante 14 anos. Normalmente, quando se faz um acordo, o juiz manda que as partes, elas, para que seja discriminado a que título está sendo pago e o porquê. Às vezes, o juiz concede e concorda com a isenção quando existe no processo pedido de indenização por dano moral ou por qualquer outro tipo de dano que não configura verba remuneratória e sim verba indenizatória. Eu entendo, com a permissa vênia, que se não há discriminação em relação às verbas que foram pactuadas, não dá para saber se a verba tem, que caráter que a verba tem. Então, nesse sentido, eu não concordo com o entendimento de que o juiz entendeu que fossem consideradas como verbas indenizatórias. Então, dessa forma, eu me posiciono nesse sentido. Se não há discriminação das verbas, eu entendo que as verbas são remuneratórias. Dessa sorte, eu acho que há incidência no imposto. É o meu posicionamento, o presidente. Ok, Virgílio. Inclusive, tem orientação da Receita, tem instrução normativa tratando exatamente disso, né? E falando que quando não são discriminadas no acordo trabalhista as verbas, incide sobre tudo, né? Mas então tá. Colegas, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? E se houvesse um acordo de assédio sexual? A parte tem que descrever que houve um assédio sexual e homologar esse acordo com essa discriminação para que a verba seja considerada indenizatória? Se houver um assédio sexual, é só dizer que a verba tem caráter indenitário em razão do processo. Não precisa especificar
que foi por esse ou aquele motivo. Não há necessidade de especificar, olha, foi porque houve assédio sexual, ou foi porque, por qualquer outro motivo. Ele só discrimina da seguinte forma: considera o verba indenizatória em razão, então me fugindo a palavra, não há essa necessidade de especificar o motivo. Ele pode dizer que é por reparação de dano moral, só. Não precisa dizer o motivo. É reparação do dano moral. Reparação do dano moral, a verba é indenizatória. Não precisa especificar, olha, houve isso, houve aquilo. Tá, eu entendo. Eu continuo discordando e eu trabalhei há muito tempo atrás junto com o Prêmio Inovari, que é um prêmio que o CNJ dá para os melhores projetos no âmbito da justiça e âmbito administrativo. E eu acompanhei um projeto que foi o vencedor de um dos primeiros prêmios Inovares, que foi um juiz aqui do DF, juiz trabalhista, que ele criou um programa de computador, um software, que as partes chegavam em audiência e ele fez um algoritmo, não sei dizer como, mas que ele estipulava dentro lá da fórmula dele, olha, um processo trabalhista dura tantos anos, você está pedindo tanto, a chance de êxito que você tem é tanto, e ele aplicava a fórmula matemática e saía quase um papelzinho, assim, um extrato, dizendo, ó, um valor hoje justo para as duas partes receberem é isso aqui, com tantos por cento de verba sendo indenizatória e verba remuneratória. Então, o programa, além de ter sido criado justamente por um juiz, ele não vinha com a discriminação das verbas. Ele vinha dizendo a porcentagem das verbas que dali saíam como indenizatórias e remuneratórias, porque até fazia parte da fórmula matemática dele. E foi até um prêmio vencedor do projeto do Prêmio Inovari, se não me engano, 2009 ou 2010. E eu imagino que não tenha chegado ainda para a gente nenhum processo disso, mas se chegar, fica até uma coisa meio descompasso, porque eu vou na justiça trabalhista, eu até recebo um acordo até por mãos do juiz, e em sede tributária, a Receita vem e diz que eu tenho que pagar um imposto de renda, que lá ficou decidido que eu não tinha. Não sei. Ok, Ana. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Acho que o Virgílio está falando. Isso, pode falar, Virgílio, pode falar. Senhor presidente. Pode falar, Virgílio. A Constituição foi mudada. Né? Antigamente, a Justiça do Trabalho não tinha competência nenhuma para cobrar tributo. E foi mudado, sofreu uma emenda e o juiz passou a ter esse atributo. O que eu percebo, porque eu sou um pouquinho antigo nessas questões do direito, é o seguinte: antigamente a Justiça do Trabalho era a justicinha, e a Justiça Comum era a Justiça. Como a Justiça do Trabalho sempre ela se manteve em razão da simplicidade, em razão de determinados institutos, como, por exemplo, a prova testemunhal vale mais que os documentos, enfim, uma série de facilidades, entendeu? Era considerado como justiça. Acontece que houve uma inversão, por exemplo, também na Justiça do Trabalho, a despersonalização da pessoa jurídica ocorreu primeiro na Justiça do Trabalho, e agora todo mundo vem atrás também da mesma tese. Então, as coisas hoje parecem que mudaram. Parece que a Justiça do Trabalho está sendo mais precisa, ou melhor, a Justiça do Trabalho está sendo mais precisa e está se especializando muito e exigindo muito, enquanto que a Justiça Comum busca agora a simplicidade. As coisas estão se invertendo. Então, é difícil você, penso eu, desculpa a minha colega, com todo o respeito, eu penso que você jogar num processo, dizer, olha, tanto é disso, tanto é daquilo,
sem ouvir testemunha, sem nenhum outro fato, jogar para as pessoas, olha, eu acho que um valor legal é esse e tal. Eu acho que, me desculpe, com toda a vênia, mas eu acho que é forçar muito que as partes cheguem num acordo. Então, eu ainda, senhor presidente, eu sou ainda num tempo mais antigo, então, me permita até a ousadia, mas eu não concordo muito com essa tese. Ok, presidente? Ok, Virgílio, ok. Colegas, mais alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo, em relação ao voto? Eu vou fazer, então, a coleta individual dos votos. Márcio, como que você vota? Apesar do posicionamento da Ana, o posicionamento da Ana é bastante firme, inclusive ela redigiu um voto vencedor em um processo meu, justamente no mesmo teor. Eu ainda tenho convicção na minha posição de que é necessário, de fato, efetuar a discriminação das verbas do acordo trabalhista. Nesse sentido, eu divido da relatora, mas dou provimento parcial ao recurso para ser aplicado o regime de competência a essas verbas. Ele pediu isso, Ana? Foi pedido? Pediu. Eu parei a leitura antes, porque eu até coloquei, caso eu seja vencida no tópico acima, eu passo a análise das demais alegações. E caso se encerrasse ali, eu não continuaria. Tá certo, então. Então, perfeito. Mas o meu voto é negar provimento, né, Ana? Dar provimento. Desculpa, é dar provimento. Pois Não tem como ter a eventualidade nesse caso, tem? Na eventualidade, ele anexou ao processo 4 guias DARFs para comprovar a retenção do imposto de renda na fonte. Que esse acordo dele que ele fez em 10 vezes, que ele receber, ele trouxe dessas 10 parcelas, 4 guias comprovando. Então, mesmo na eventualidade, eu votei pelo provimento para ser abatido esse valor das 4 parcelas. Edene, então, na verdade, minha divergência é no sentido de dar provimento parcial, a fim de que seja necessária a discriminação das parcelas pagas dentro do acordo trabalhista, reconhecendo... Só um pouquinho, Márcio. A gente, na verdade, a Ana não leu todo o voto dela, né? É só a questão dessa... Não, Dene, mas ela derrotada aí, ela não pode continuar na eventualidade. A gente só está votando o primeiro ponto. É só o primeiro ponto que a gente está votando. Então, nesse ponto, eu divirjo da Ana, já pelos fundamentos para ausência de discriminação das verbas. Gregório, como você vota? Acompanha a relatora. Relatora. Honório, como você vota? Tá sem microfone, Honório. Então, continua sem microfone, para mim, pelo menos. Agora deu. Pronto? Ok. Agora deu. Minha conexão está ouvindo? Minha conexão está falhando. Estou ouvindo, sim. Está vermelhinho aqui, tá. Mas eu acompanho a divergência. Divergência. Virgílio, você já manifestou o seu posicionamento, mas vou perguntar como você vota. Não ouvi. Está sem microfone, Virgílio. Senhor presidente, eu divirjo da relatora. Divirjo da relatora. Rafael, como vota? Nesse caso que ela trouxe a sentença, né, eu acompanho ela, pelo fato do meu foi lido ontem, não tinha sentença homologando, não tinha nada. Então, nesse caso, como ela trouxe, eu acompanho ela, acompanho a relatora. Ok. Eu também vou divergir da relatora. Aí, nesse caso... Isso, presidente. Eu pulei o Francisco, é verdade. Eu acompanho a divergência. Acompanha a divergência, tá certo. Aí, desculpa, Francisco. É que eu estou com um monte de nomes na minha frente aqui agora, por conta dessas mudanças, eu me perco nos nomes, mas tá certo. Depois do Rafael, era o Francisco que votava, o Francisco diverge também da relatora, eu divirjo da relatora também, com a máxima vênia, e daí, no caso, ficou, então,
ficou 3-5, né? 3-5. Ana, então você foi vencida nessa parte da natureza do rendimento, né? Tá. Primeiro tópico. Então, agora você segue no teu voto. O item 3, então, você foi vencida, agora você segue para o item 4, é isso? O item 3 agora. Foi no 2 que eu fui vencida. Eu tenho só uma questão de ordem. Realmente, eu tô achando um pouco uma coisa. Uma questão de ordem. Eu estou achando confuso porque, veja, aqui não é necessariamente nem uma preliminar e nem uma prejudicial ao mérito propriamente dito. A Ana, por ter sido vencida nessa questão do caráter indenizatório das verbas ou não, isso já deveria encerrar o julgamento e aí o voto vencedor que abordaria, no caso, o tratamento a ser dado com as verbas. Veja, se a Ana tivesse vencido nesse item 2 do voto dela, o julgamento encerrava por aqui. Entendeu? Por isso, não, eu sei, mas não é uma prejudicial, né? Oi? Eu estou tendo dificuldade de observar o fato. Olha, a gente decidiu então que a verba é indenizatória, ok. Mas a tese da Ana é de que a verba é indenizatória para dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto dela. Isso. A eventualidade... Ela foi vencida nesse ponto. Ela tem que avançar nos outros. Necessariamente ela tem que avançar nos outros. Ela foi vencida nesse ponto. Se ela fosse vencedora, ótimo, encerrou o processo, mas ela foi vencida. Aí ela tem que avançar nos outros agora. O que eu sinto dificuldade, Gregório, nesse ponto é o seguinte: a verba é remuneratória, e a gente vai decidir, eu já li o voto da Ana, conjuntamente tanto pela apropriação das retenções depois, quanto pelo regime de competência. Mas isso não seria matéria, o voto vencedor então vai se resumir, restringir apenas a dizer que a verba não tem caráter indenizatório, mas sim caráter remuneratório pela não discriminação, vai ser um voto desse, é esse o voto? Isso, exatamente. Tá o voto vencedor vai abarcar só a parte em relação à qual a Ana foi vencida. Só isso. Tá bom. Tá? Então, colegas, a Ana, então, a conselheira Ana tratou, foi vencida em relação ao item 2 do voto dela, que trata da verba recebida em ação trabalhista. Agora vamos passar para o item 3 do voto da Ana, que trata dos rendimentos recebidos acumuladamente. Então, pode seguir, Ana, na leitura do seu voto. Com relação ao ponto 3, eu não vou ler o voto inteiro, porque eu acho que o assunto já é bem conhecido, né? Pois, e se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime de competência, e não o regime de caixa. Então, nesse ponto, eu entendo que o recurso deve ser provido para que o imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. O tópico seguinte é com relação aos valores de imposto de renda da pessoa física que foram retidos pela fonte pagadora. O recorrente, ele anexou aqui no processo 4 guias DARFs, que estão as folhas 73 a 76. E essas guias comprovam a retenção do imposto de renda feito pela fonte pagadora, em relação às parcelas 6, 8, 9 e 10 do acordo trabalhista. Então, eu entendo que esses valores indicados devem ser excluídos do lançamento e a glosa ser parcialmente mantida com a compensação dos valores indicados nas guias DARFs. Depois, o contribuinte ele fala da obrigação acessória da fonte pagadora, também é um assunto que já é bem reiterado aqui, inclusive com relação a esse tema tem a súmula CARF número 12, que diz que constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. Então, nesse ponto, eu entendo que o recorrente não tem razão. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento em parte do recurso voluntário e na parte conhecida para dar parcial provimento para determinar o recálculo do imposto de renda com base no regime de competência e compensar os valores recolhidos pela fonte pagadora conforme as guias DARF de folhas 76 a 79. Ana, essa compensação desses DARFs aí, ele pediu para a DRJ? Não, né? Eu acho que não. Isso é algo que não foi pré-questionado, né? Tá.
Então, colegas, então, em relação a essa questão do abatimento dos DARFs, né, aparentemente recolhidos na ação trabalhista, o contribuinte não chegou a pré-questionar isso, mas trouxe no recurso, e a conselheira está acolhendo esse pedido para que seja abatido do valor lançado os DARFs, o imposto de renda retido na fonte, retido na ação trabalhista, supostamente retido na ação trabalhista. E também a conselheira está acolhendo o pedido do contribuinte para que o imposto seja calculado pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Com relação a esses... a gente podia dividir, né? Bem, com relação ao regime de competência, tá? Apuração do imposto pelo regime de competência. Alguém diverge da relatora? Isso está pacificado já, né, colegas? Ninguém diverge, né? Se aquele rendimento recebido numa ação trabalhista é referente a várias competências, né? Mudou o entendimento, o STF já está tudo pacificado, né? No CARF e tudo. Então, a apuração deve ser feita pelo regime de competência. Ninguém diverge disso, então, né, nesse ponto, né? Então, tá. Com relação ao aproveitamento desse recolhimento demonstrado por meio desses DARFs. Em relação a isso, eu vou perguntar individualmente se vocês acompanham a relatora, com relação ao aproveitamento dos DARFs, ok? Márcio, você acompanha a relatora nesse ponto? Eu posso fazer uma sugestão à Ana? Eu não sei se a Ana vai concordar, apenas uma sugestão. Ana, pelo fato de não haver sido pré-questionado, não seria melhor não conhecer dessa matéria, porém, enfatizar a unidade preparadora que existem recolhimentos que, porventura, poderão ser compensados? Pode ser. Eu tinha pensado a princípio, mas eu estava lendo aqui, não me parece, mas que seria um argumento, ele trouxe em sede de recurso, justamente por ter sido para contrapor o que a DRJ disse. Porque as guias mesmo ele já tinha anexado antes. Então ele já anexou as guias junto à impugnação. Não, tá certo. Mas tu concorda que ele está contrapondo? Se ele estiver contrapondo, eu te acompanho. Mas aí tu tem que me indicar a parte, deixa eu olhar o processo rapidinho, porque se ele estiver contrapondo, aí eu te acompanho nessa parte, aí eu concordo. Ele não está aduzindo fatos novos, mas ele está apenas respondendo a DRJ. 3 minutinhos, tá, Denis? Só abrir aqui o processo, não é processo. Márcio, eu deixei ele na pasta integral. Maravilha, obrigado, Ana. Mas de fato é o que ele tem direito. Se tiver havendo a prova da compensação, naturalmente ele tem direito ao abatimento. Isso é indiscutível. Só a discutibilidade daqui é apenas se vai ser por força de decisão mesmo, por provimento do argumento, ou se vai ser por um comando dado ao final na conclusão por unidade preparadora. Eu acho que disso ninguém discorda. Isso. No recurso. Se você por acaso, né, acolher a sugestão do Márcio, né, não conhecer desse recolhimento, dessa alegação desse recolhimento, mas ao final da sua conclusão você colocar, devendo, porém, a unidade de origem, quando da execução da decisão, abater do valor devido os DARFs de folhas tais, caso já não tenha sido abatido, entendeu? Uma determinação para que eles levem em consideração o abatimento desses DARFs, caso já não tenha sido feito o abatimento. Se você fizer assim, eu acompanho você, né? Agora, veja o que... Eu posso mudar, não tem problema não. Porque daí a gente coloca
deixa de um jeito o dispositivo que a unidade de origem vai aproveitar. Ela vai pegar o CARF está dizendo para aproveitar caso não tenha sido já considerado. Se eles não consideraram, eles vão considerar. Pode ser assim, então? Pode ser? Pode. Beni, eu vou acompanhar a Ana no provimento como ela está dando. Eu estou aqui abrindo a página 131 do processo, ele fala assim, ó, os elementos escolhidos nos autos não são suficientes para comprovar os valores de contribuição previdenciária oficial e de imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista. Ou seja, provavelmente ele já deveria ter deduzido essa alegação de alguma maneira na impugnação. O auditor não achou que era suficiente, aí ele trouxe a prova das comprovantes. Então, nesse caso, só por causa desse parágrafo, eu precisaria de mais tempo para a impugnação, para falar a verdade. Está desdizendo o que você disse, então? Não, mas foi o que eu falei no início. Se estivesse contrapondo, não, pode manter a sugestão do conselheiro, mas como ele está contrapondo a resposta da DRJ, eu não vejo ser inovação. A DRJ disse que ele não trouxe provas de que os elementos são insuficientes para comprovar o imposto de renda retido na fonte. Aí ele trouxe a prova agora. Aí eu não consigo imaginar que é uma inovação. Ele está simplesmente contrapondo o argumento da DRJ, provavelmente esse argumento foi provocado pela impugnação. Mas eu preciso ter mais tempo também para a impugnação agora. A impugnação, você acha a parte que ele está falando disso na folha 36. Que ele fala do demonstrativo que ele tem das parcelas pagas. E esse aqui que não foi aceito pela DRJ, como forma de demonstrar. Daniel Virgílio levantou a mão. Virgílio, desculpa, mas aqui o povo, a gente não quer levantar, tem que se manifestar. Quando você quiser falar, vai falando ali. Pode falar, Virgílio, a palavra é sua. Está sem microfone. Senhor presidente. Pois não. Me parece que o recolhimento desse DARF diz respeito aos 20% que foi considerado como parte remuneratória. Não é isso? Isso, porque foi a parte que ele compensou. Então, veja, nós estamos diante da seguinte situação. Quem pagou esses 20% foi a empresa, não o contribuinte. Certo. Parece que são contas distintas, contas separadas. Se a turma entender que pode ser compensado esse valor, eu até vou concordar, mas eu não entendo que tenha sido ele, eu não entendo que foi ele que pagou, não foi ele que pagou, a empresa pagou, entendeu? Então eu acho que eu vou compensar algo que eu não... Como é que eu vou compensar algo que não fui eu que paguei? Não sei, me parece... Eu posso só fazer uma outra ênfase, caro Vigílio. A notificação de lançamento não é apenas de omissão de rendimentos, mas de compensação também do imposto retido na fonte no valor de R$ 19.874. E o fundamento é que, de acordo com a documentação apresentada em resposta ao TIF tal e ao outro TIF, 2 termos de intimação fiscal, constata-se que ainda não houve o trânsito em julgado do processo judicial trabalhista e que não houve a comprovação da retenção da contribuição previdenciária não, isso aqui, desculpa, em previdência, é compensação do imposto de renda. Então, é a mesma coisa, só que não houve a comprovação da retenção do valor de 40 mil, declarado como tendo sido retido na fonte. Não tem como, Dene, não ter sido uma matéria não pré-questionada essa. O que ele se resigna à fiscalização é que o processo ainda não foi transitado em julgado. É o único fundamento para não acolher a retenção. Então... Mas perdão, se houve um acordo, as partes
fizeram um acordo, o acordo põe fim ao processo trabalhista. Então, houve o trânsito em julgado. O acordo é o trânsito em julgado da ação trabalhista. Não me parece isso? Isso, o acordo ele faz o trânsito julgado. Não, e a compensação, ela é referente aos rendimentos que ele vai receber. Então, independentemente de quem efetuou, no caso, a retenção, é um direito dele, porque foi deduzido, né? É um direito dele de compensar o valor que foi deduzido na sua apuração do ajuste anual. Não vejo, Dene, não vejo como eu não posso, não vejo como não foi para questionada essa questão. Na impugnação ele fala também da compensação. Só que ele não trouxe na prova. Então, veja, eu acho que essa parte, entendeu? Eles já reconheceram ser... eu entendi, é porque remuneratória. A verba tinha que ter retenção na fonte. Aí ele vem, chega na declaração dele anual e fala, olha, eu recebi tal valor, sendo que 20% foi de verba remuneratória e o imposto de renda que incidiu sobre esses 20% foram retidos na fonte. Então, eu estou declarando aqui. Aí a Receita vem e fala assim, ok, foi retido na fonte, mas eu não estou vendo aqui a comprovação. E se eu não tenho a comprovação, você se torna responsável por esse pagamento ou por essa comprovação aqui junto comigo. Aí ele vem e fala, não, mas tá retido, sim. Aí ele juntou uma tabela e a DRJ falou, essa tabela não faz prova de que houve uma retenção na fonte, para que você possa depois fazer a compensação no seu imposto de renda. Aí ele vem aqui no recurso voluntário e traz só as 4 guias. Não sei porque ele traz só 4, mas ele só traz 4 guias que comprovaria que a rádio fez a retenção na fonte do imposto de renda que incidiria sobre os 20% das verbas remuneratórias, que são verbas remuneratórias. Tá. Dene, eu vou acompanhar a Ana, tá, Dene? Eu acho que eu vou acompanhar integralmente sem ressalva. Não é uma matéria... Não, só um pouquinho mais, porque a Ana, em razão da tua primeira sugestão, ela estava dando uma alterada no voto. Agora eu quero saber da Ana, como é que vai ser, Ana? Você vai manter o voto original, conhecendo da alegação de aproveitamento dos DARFs, ou não vai conhecer e vai colocar uma observação no final da tua conclusão? O que você prefere fazer? Eu vou manter o original. Vai manter o original, né? Então, tá. Então, colegas, o Márcio, então, está acompanhando a relatora no aproveitamento, no abatimento dos recolhimentos demonstrados com os DARFs que constam nos autos. Gregório, como você vota em relação à questão dos DARFs, o aproveitamento dos DARFs? Acompanha a relatora. Honório, como você vota em relação aos DARFs? Eu acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Virgílio, como você vota em relação aos DARFs? O recolhimento. Senhor presidente, eu vou ousar divergir. Ok. Mas eu não acompanho. Ok. Rafael, como você vota? Eu acompanho a relatora. Relatora. Francisco, agora não esqueci. Como você vota? Eu acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Eu vou acompanhar a divergência do Virgílio. Eu não vou reconhecer nesse momento, por falta de questionamento, o aproveitamento dos valores. Mas foi isso que eu tentei te convencer, houve pré-questionamento. Não houve apresentação dos DARFs, que a Ana se refere, mas houve pré-questionamento. Não teria como ele não pré-questionar, porque foi uma acusação da notificação de lançamento. Tá. Eu acho que pode divergir naturalmente a teu entendimento, mas eu posso até te mostrar o pré-questionamento na impugnação. Não, tá bom, não, tranquilo, já terminamos a votação. Eu dei uma lida aqui na edição da RJ. Eu dei uma lida. Então tá. Tudo bem, podemos seguir ou você vai querer... Podemos fazer outros processos? Então, colegas...
Vai ter jogo aqui não, o jogo você lá de Ribeirão Preto, viu? Mas eu vou assistir aqui. Pode ir, Tá. Colegas, vai ficar assim o resultado. Me ajudem aí, preste atenção na leitura para ver se está de acordo com o que foi decidido pela turma. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à incidência de imposto de renda sobre juros de mora, uma vez que não pré-questionada em sede de impugnação. E, na parte conhecida do recurso, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo a dedução no imposto lançado dos recolhimentos constantes dos DARFs de folhas tais, e determinando o recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes, aí aquele texto padrão, né, vigentes ao mês e tal. Ponto. Vencidos os conselheiros Virgílio e Dene, que deram provimento parcial em menor extensão, determinando apenas o recálculo de imposto pelo regime de competência. Pode ser assim? Pode, né? Eu e o Virgílio, nós divergimos porque nós demos um provimento em menor extensão. Eu explico ali daí no dispositivo que a gente dá provimento em menor extensão, reconhecendo apenas, determinando apenas o recálculo pelo regime de competência. E aí a Ana e os que acompanharam a Ana estão dando provimento parcial ao recurso, reconhecendo então a dedução no imposto lançado dos recolhimentos constantes dos DARFs de folhas tais. É bom eu colocar, depois se me passa as folhas dos DARFs, para eu colocar no dispositivo, tá? E determinando o recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando essas tabelas e alíquotas referentes aos rendimentos recebidos, mês a mês, aquele textinho que a gente tem utilizado para regimento recebido acumuladamente. Pode ser assim então, colegas? Pode. Dani, você já quer que eu te passe? Pode ser, me fala. 73 a 76. Folhas 73 a 76, isso? Isso. Folhas 73 a 76. E determinando o recálculo do imposto. Perfeito. Alguém aí, né, para fazer o voto vencedor em relação à verba recebida na ação trabalhista. Isso, é verdade. Quem se habilita aí? Eu não me habilitaria, Dani, porque no mês passado a Ana fez o voto vencedor da mesma matéria,
só que no outro sentido, entendeu? Pela composição da turma. Aí vai ficar uma coisa, fica meio estranho, né? Ela fez meu voto vencedor, eu faço numa matéria idêntica. Não sei, aí vai, eu acho que vai se o Francisco se candidatar. Estava sem câmera. Mas ela fez o voto vencedor nessa sessão, nessa reunião. Vou fazer o do Francisco também. Acho que sobrou para você, Dani. Tá, eu já redigi aqui que eu vou fazer, tá? Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Dani. Tá, então eu faço o voto vencedor nesse ponto. Então tá. Esse foi, então, o item 592 da pauta do contribuinte Henrique Ferreira da Silva. Henrique Ferreira da Silva. O próximo item da pauta a ser julgado. O próximo item a ser julgado seria o item 593, do contribuinte Marcos Paixão de Araújo, porém de relatoria da conselheira Renata, que está ausente. Então, esse item vai ser retirado de pauta. O próximo item seria o 594, do contribuinte Pedro Heigsberg, de relatoria do conselheiro Luiz, que também está ausente. Esse também vai ser retirado de pauta. O seguinte seria da conselheira Renata, o item 595, do contribuinte Antônio Oneildo Ferreira, também está sendo retirado de pauta. Nossa, a Renata e o Luiz protagonizaram aqui, foram protagonistas aqui na tarde. O próximo seria o do Luiz, o 596, do contribuinte Bruno Luiz Marcal Seulin, também está sendo retirado de pauta, porque é de relatoria do Luiz. O próximo é de relatoria da Renata, o 597, do contribuinte Carlos Fernando Ferreira dos Santos, está sendo retirado de pauta. E o próximo seria o do Francisco. O Francisco falou que a garganta dele já está bem comprometida. Foram mais de 30 itens ser julgados nessa reunião, né? 34 itens. Aí o próximo seria o seu, Ana, o item 599 da pauta. Não, esse foi retirado de pauta, né? Não, desculpa, esse aqui não. Esse eu acho que não. Não, desculpa, é que tinha uma observação em azul aqui que... Tá, eu só não tinha colado ele na pasta, mas já vou colar. Tá, então, podemos fazer isso então, Ana? O 599? Podemos. O item 599, colegas, ele é do contribuinte Antônio Espina. Item 599, do contribuinte Antônio Espina, de relatoria da conselheira Ana. Ela está disponibilizando o voto na pasta T. Tá lá. Pode começar, então, Ana, a leitura do relatório do voto. Tá. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento de imposto de renda à pessoa física do ano calendário 2007, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em ação trabalhista, dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida do imposto de renda retido na fonte. O contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando o levantamento do crédito obtido na ação trabalhista, com devido desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, a responsabilidade do empregador pelas retenções e a conversão do julgamento em diligência. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conheço. Com relação aos rendimentos recebidos da pessoa jurídica em decorrência da ação trabalhista. Nos autos da ação trabalhista, que o recorrente moveu em face da Itu-Bevatu, o juiz acolheu a impugnação do INSS aos cálculos apresentados e homologou o valor bruto devido pela empresa ao contribuinte de R$ 195.518,27. Aí o juiz discriminou nas folhas 75, que seria o valor principal, os juros, a contribuição previdenciária a cargo do contribuinte, a cargo da reclamada e o imposto de renda retido na fonte. Em face da falta de pagamento espontâneo do crédito trabalhista, 2 imóveis da reclamada foram levados a leilão, e o recorrente arrematou um dos imóveis pelo valor de seu crédito líquido,
que era R$ 168.045. E o outro imóvel foi mantido em penhora para garantir o valor das contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte e da reclamada e o valor do imposto de renda retido na fonte. Com relação aos rendimentos recebidos na ação trabalhista, o montante recebido é tributável, salvo se existir prova de que o rendimento está alcançado pela isenção ou não incidência do imposto de renda. Da análise dos autos, verifica-se que na declaração do imposto de renda do ano calendário 2007, o recorrente declarou o recebimento de R$ 153.137,21, tendo como fonte pagadora a Itu-Pay-Vatu. E sendo disso, 19.874 a título de contribuição previdenciária e 40.233 de imposto na fonte. Aí eu trouxe aqui um pedaço da declaração dele. A fiscalização apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos na ação trabalhista no valor de 14.907, que é o resultante da diferença entre o valor que o imóvel foi adjudicado e o valor declarado pelo contribuinte. Assim, o valor tributável foi alterado para R$ 168.045. Não tendo o contribuinte apresentado documentos hábeis a demonstrar que os rendimentos auferidos seriam isentos para fins do imposto de renda, devem os mesmos ser tributados como rendimentos omitidos. Nesse ponto, sem razão recorrente. Com relação à glosa a título de compensação indevida do imposto de renda na fonte da contribuição previdenciária, a fiscalização glosou o valor de 19.874, porque constatou que não houve a comprovação da retenção da contribuição e constatou a compensação indevida de imposto de renda. Só para explicar, como tinham dois imóveis lá que seriam aptos para cobrir a dívida, o contribuinte ele diz assim, bom, um dos imóveis eu adjudiquei e o outro ele fica penhorado porque ele representa o valor da retenção na fonte. Só que ele não traz nenhuma comprovação de que aquele imóvel penhorado, em algum momento, ele foi liquidado ou virou o valor da retenção dele na fonte. Porque, de fato, o valor seria apto a essa compensação e essa retenção. Mas ele não comprova isso nem em sede de impugnação, nem no recurso voluntário. Então, eu vou concluir que, para ele ter direito à dedução na declaração da Previdência e do Imposto de Renda, o contribuinte deve comprovar que a empresa da qual ele é sócio, efetuou o recolhimento. Desta forma, falta a comprovação da retenção na fonte. Portanto, sem razão, o contribuinte. Com relação à responsabilidade pela retenção na fonte, o recorrente aduz que a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador. No entanto, como eu já tinha relatado no voto anterior, não é este o entendimento da súmula CARF número 12, que, constatada a omissão de rendimento sujeita a incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. Então, aqui não vou ler todo o meu voto, mas eu concluo que, pelos fundamentos, entendo que a exigência tributária deve ser mantida. Por fim, com relação ao regime de caixa versus de competência, eu entendo que o recurso deve ser provido para que seja aplicado o regime de competência e não o regime de caixa, como tinha sido feito pela fiscalização. E, por fim, ele pede a conversão do julgamento em diligência, e eu entendo que é incabível nessa fase, porque ele já teve os momentos adequados para trazer as provas aos autos e não trouxe mais nenhum documento novo. Então, diante do exposto, eu entendo que o recurso voluntário deve ser provido tão somente para o que o imposto de renda pessoa física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. O provimento é parcial, então, né, Ana? Isso, parcial, porque ele pediu para que fosse aplicado o regime de competência. Só um instante.
colegas, em relação ao item 599 da pauta do contribuinte Antônio Espina, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para que o imposto devido seja recalculado pelo regime de competência, considerando as tabelas e alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos. Alguém gostaria de comentar esse processo da Ana, ou comentar o voto da Ana? Alguém gostaria de comentar, Virgílio? Eu vi a sua mão, não? Pode falar, Virgílio. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, como eu não consegui localizar o processo, se bem que eu entendi, o reclamante recebeu, não sei se consta isso em alguns documentos, as verbas líquidas. Seria isso, senhora relatora? Isso, porque eles penhoraram... Desculpa, tem algum documento descrito que as verbas são líquidas? Não, então, essa seria a alegação dele, porque ele fala que o primeiro imóvel que foi arrematado, ele seria apto para cobrir o valor líquido, que é os 168 mil. E aí o segundo imóvel, ele diz que seria justamente para pagar os valores que deveriam ser retidos na fonte pela reclamada. Só que aí, com relação a esse segundo imóvel, ele não traz prova nem de que houve a venda dele, ou que ele foi revertido em contribuições na fonte, algo assim. Entendi, senhora relatora. Entendi. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou gostaria de pedir algum esclarecimento da conselheira relatora? Não. Colegas, alguém diverge do voto da relatora? Ela está dando parcial provimento para que o imposto devido seja recalculado, considerando-se o regime de competência. Ninguém diverge, eu também não divirjo, então, em relação ao item 599 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. Eu coloquei como está na tua conclusão, tá, Ana? Fiz um copiar e colar da tua conclusão. Eu ainda vou, colegas, para esse assunto, criar um textinho padrão para usar sempre, sabe? Mas tá sempre, mais ou menos nessa linha aqui, assim. Ok, esse foi o item 599 da pauta do contribuinte Antônio Espina. O próximo item da pauta é o item 600, de relatoria do conselheiro Gregório. E aí, Gregório, tudo bem? As horas que o Gregório não fala, né? Podemos fazer isso aí, Gregório? Colegas, item 600 da pauta do contribuinte José Antônio do Carmo Faria. 5h30 passado um pouco, né? Vai dar tempo de fazer esse, Gregório? Acho que dá, né? Acho que dá. Então tá. Depende de vocês. Tá bom. Colegas, item 600 da pauta do contribuinte José Antônio do Carmo Faria, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto. Eu vou direto ao voto, presidente. No voto eu trato do objeto da autuação, em havendo necessidade eu retomo o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se do presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir do contribuinte suposto de imposto de renda da pessoa física
referente ao ano calendário 2008, em decorrência do cometimento da seguinte infração apurada pela fiscalização: distribuição desproporcional de lucros em valores excedentes à participação societária do contribuinte. É o que se infere, pois, dos excessos abaixo reproduzidos do termo de verificação fiscal. Aí eu vou lá para o último parágrafo, já na página seguinte dessa transcrição do TVF. Assim, esta parcela excedente, classificada indevidamente na DIF 2008-2009 do contribuinte em tela, como rendimentos isentos e não tributáveis, decorrentes de percepção de valores a título de distribuição de lucros auferidos de empresas ligadas, sem a regular fundamentação em participação societária correspondente. Como se vê, o objeto da lei em questão se resume à possibilidade ou não de receber lucros em desacordo com a respectiva participação societária. Sobre o tema, esclarecedores são os escolhos da conselheira Letícia Domingues, por ocasião do julgamento do processo número tal, consubstanciado no acórdão 14.01.004.224, em verbs. Cumpre ressaltar que os resultados partilhados decorrentes do exercício da atividade empresarial ou profissão intelectual pela sociedade são distribuídos aos sócios ou acionistas mediante pagamento de lucros ou dividendos. A participação dos lucros da sociedade é um dos principais direitos de um sócio ou acionista, de modo que os sócios são os destinatários naturais da atividade da sociedade, respeitados os direitos de terceiros, desde a sua constituição até a sua extinção, de modo que o direito à participação nos lucros é intrínseco à própria qualidade de sócio. Nesse sentido, o artigo 1008 do Código Civil determina que todos os sócios devem participar dos lucros e perdas da sociedade, sendo nula uma estipulação contratual que exclua qualquer sócio de tal participação. Já o artigo 1007 do mesmo diploma legal estabelece a regra geral de que o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção de suas respectivas cotas, isto é, a regra geral é que eles sejam distribuídos de forma proporcional à participação daquele sócio no capital social da sociedade. Entretanto, o referido comporta exceção, conforme leitura detida, salvo estipulação em contrário, o que demonstra que os sócios são livres para estabelecer distribuição diferente da proporção de suas respectivas cotas, desde que não haja a supressão do direito de participar dos lucros e das perdas. Vale ressaltar ainda que há diversas situações fáticas que podem implicar numa distribuição desproporcional, tais como a situação em que um dos sócios é fator preponderante para a captação de clientes, por conta de sua extensa rede de contatos, o que parece ser o caso dos autos, tendo em vista um ex-ministro que compõe o quadro da sociedade. Neste sentido, totalmente ilícita a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros no contrato social, pois um deles pode fazer jus a uma maior participação nos lucros, uma vez que ele possui impacto direto no aumento dos lucros da referida sociedade, o que foi devidamente arguido pela defesa, que a distribuição se operava com a distribuição desproporcional de lucros à medida que cada sócio contribuíam individualmente para a sua formação. Ademais, cumpre ressaltar que a previsão expressa no contrato social que os lucros podem ser distribuídos desproporcionalmente à capital social. Sendo assim, não há qualquer irregularidade na distribuição desproporcional dos lucros. Com relação à tributação dos lucros ou dividendos, o artigo 10 da Lei 9249 estabelece que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, tributados com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, nem integrarão base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica domiciliada no país ou no exterior. Ao dispor sobre a isenção dos lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, verifica-se que não existe qualquer vinculação de que os referidos lucros ou dividendos tenham sido distribuídos de forma proporcional à participação de cada sócio no capital social. Cumpre lembrar que a própria Receita Federal já manifestou entendimento na solução de consulta de ZIT 4610 de que os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social são isentos do imposto e não se sujeitam à incidência da contribuição previdenciária, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada no contrato social, em conformidade com a legislação societária. Eis a redação da solução de consulta de ZIT, e aí está a referida solução. A distribuição de lucros aos sócios é isenta do imposto de renda, na fonte e na declaração dos beneficiários, contanto que sejam observadas as regras previstas na legislação de regência atinentes à forma da tributação da pessoa jurídica. Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social,
desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade com a legislação societária. Ainda sobre o tema de distribuição desproporcional de lucros, este colegiado, no julgamento do processo número tal de relatoria do conselheiro Luiz Henrique, na sessão de 13 de fevereiro de 2019, negou o provimento a recurso de ofício interposto naqueles autos, conforme a ementa abaixo reproduzida, e está aí a ementa da nossa decisão naquela ocasião. Neste contexto, outra não pode ser a decisão, senão o provimento do recurso voluntário do contribuinte com o respectivo cancelamento do crédito tributário lançado. Aqui tem arguição em relação à taxa Selic, eu trago aqui os enunciados de súmula 4 e 5 do CAF, dizendo que é aplicável os juros com base na taxa Selic. Ele questiona também o caráter confiscatório da multa aplicada. Aqui eu também trago o enunciado de súmula CAF número 2, dizendo que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Ante o exposto, voto por dar provimento a recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Colegas, o conselheiro, em relação ao item 600 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Gregório, eu queria pedir vista desse processo, né? Mas para eu pedir vista, teria que colher o voto de todo mundo, né? Márcio, você pediria vista do processo? Eu peço vista, eu só queria um esclarecimento do Gregório, até porque eu estava na ponta da língua esse esclarecimento. O único motivo da autuação é a desproporcionalidade da distribuição. Não é, por exemplo, que a empresa não tem lucro líquido disponível. Tá, eu peço vista, presidente. Então tá. Com a avançada hora também, né? Isso, vista. Então, colegas, em relação ao item 600 da pauta, do contribuinte José Antônio do Carmo Faria, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Márcio, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Colegas, que horas são aí? Deixa eu olhar na hora certa aqui. O voto do Rafael é uma diligência, tá, Dani? Acabei de abrir. Minutos, dá para fazer. Falta, na hora certa que falta 17 minutos para as 18 horas. Tá, né? Então, quem diz meu guru Gregório depende de vocês. Vai depender da gente. No que dependeu de mim até foi rápido, né, Gregório? Não, dá para fazer sim, vamos fazer, vamos. Então, colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 601 da pauta, do contribuinte José Coraza, item 601, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode, então, fazer a leitura do relatório e do voto. Pode começar. Ok. Tratou-se de infração que gerou lançamento de imposto de renda da pessoa física, acrescida a multa de ofício de 75% e de juros de mora, relativos ao ano calendário 2008 e exercício 2009. Relatou a autoridade fiscal que o lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos tributários, decorrente de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial. No ultimado, o contribuinte recorrente apresentou impugnação tempestivamente, no qual, inclusive, atacou que houve retenção na fonte quando o pagamento acumular. A terceira turma da RJ, em Campo Grande, por unanimidade, negou o provimento da impugnação, conforme a emenda do acordo número 04-36666, de folhas 110 a 117. Desta decisão, o contribuinte foi intimado, interpôs recurso voluntário, folha 122 a 127,
do qual o professor pela reforma da mesma. Sem encontrar razões, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Vamos analisar, né? Bom, o que houve? Uma ação trabalhista foi recebida, só que houve um acordo nessa ação trabalhista, tá? Decorrente dos valores, e agora no corpo da diligência aqui, vocês vão entender o porquê. Ao analisar a minuta de acordo entre o contribuinte e a sua ex-empregador, folha 170 a 171, a empresa reclamada tem, assim, a responsabilidade tributária prevista. As despesas processuais, os encargos fiscais e previdenciários correspondentes a cada parte ficarão integralmente sob responsabilidade da reclamada, que requer, desde já, sejam os cálculos homologados nos autos proporcionalizados ao montante transacionado, com exceção das custas processuais, para as quais requerem benefício do acordo, sejam isentadas ou, sucessivamente, sejam calculadas pro rata, com a isenção da quota parte do reclamante. Sequencialmente, foi homologado o acordo, sendo determinada a intimação da União, conforme item 1 do despacho folha 172. Homologa o acordo informado pelas partes. Intime-se a União. Posteriormente, diante da apuração do débito, a empresa reclamada manifestou a necessidade de parcelamento do débito, vindo à União, folha 178, informar que o parcelamento deveria ocorrer junto à Secretaria da Receita Federal diretamente. Feita a adesão ao parcelamento, a reclamada apresentou naqueles autos o recolhimento inicial e extrato, folha 186 a 189. Agora, em recurso, o contribuinte apresentou as guias de retirada, nas quais constam como favorecidos os cofres públicos da União, imposto de renda, e respectivas guias DARF recolhidas, folhas 414 a 501. Nesse sentido, voto por converter o feito em diligência para que sejam os autos devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem para seja realizada a conferência dos recolhimentos apresentados às folhas 414 e 501 para com o crédito tributário lançado e apresentar relatório conclusivo. O que acontece? Aquela situação que nós enfrentamos num outro processo meu. Se de fato houve um acordo da pessoa jurídica pagadora para com a Receita Federal, nós temos que ver se esse acordo engloba esse valor aqui, esse lançamento. Certo? E se houve o parcelamento no qual esse aqui está englobado, está incluso, não teria o lançamento contra a pessoa jurídica, a pessoa física, porque a jurídica já teria confessado. Então, eu estou propondo a diligência nesse sentido. Aqui teve glosa de retenção na fonte? Teve. E aí a contribuinte vem e traz os DARFs. Igual parte. Uma parte, e aí você quer que a Receita Federal diga se esses DARFs tem a ver com aquele recolhimento. Igual no outro processo meu, para evitar, ou se a pessoa jurídica foi lá, confessou tudo de fato, parcelou, englobando esse valor desse acordo, o lançamento que está cancelado. Porque daí, se a pessoa jurídica não paga o acordo da Receita Federal, o acordo é executado. Tá. Caso. Mas aqui a contribuinte trouxe os DARFs, né? O que a Receita vai fazer? Vai fazer o quê? Ela vai dizer que resposta que você espera da Receita? Eu espero que ela fale que o crédito tributário lançado aqui, em razão desse recolhimento, em razão dessa relação de trabalho aqui, tudo que foi discutido aqui, foi englobado no parcelamento que ele alega que houve aqui, porque quem apresentou foi a própria reclamada, é uma petição da reclamada no processo trabalhista, falando que parcelou. A minha questão é essa, se de fato ela parcelou esse valor aqui, igual a própria orientação da União, que o parcelamento seja feito na Secretaria da Receita Federal, se ela parcelou. Aqui não é aquela história de glosa de imposto de renda retido na fonte
de sócio da fonte pagadora. Não. Esse daqui era um jornalista, essa empresa é de Londrina até. Era um jornalista daqui que entrou com uma ação trabalhista. A gente tem que ver certinho o que colocar na resolução, né? Não, sim. Eu entendo que, na mesma situação daquele outro meu, para informar se o crédito aqui, decorrente dessa ação trabalhista, está incluso no parcelamento apontado e demonstrado nos autos. E se não tiver? Aí eu vou dar provimento ao recurso dele, porque há uma sentença, há uma intimação da Receita, da União, e a União fala que o parcelamento tem que ser buscado lá, na ação trabalhista. Eu não estou entendendo bem essa diligência, mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu ia sugerir botar aquele padrão no termo do voto da resolução, né? Porque aí depois constrói direitinho, a gente analisa. Tá. Né? Que aí a ata botava o padrão, né? Tá. Eu até já pus aqui, né? Deixar por conta da... Só que eu mesmo queria entender. Mas daí, viu, Rafael, você tem que... Porque se você colocar, Sim, fala, não, lógico. Tá? Se você deixar exatamente como está ali, dois pontos, que seja realizada a conferência dos recolhimentos e folheçais para com o crédito da lançado. 2, apresentar relatório inclusivo. A unidade de origem, ela não vai entender bem o que é para fazer aqui. Não, vou formalizar melhor ali. Não, tranquilo, sem erros aí. Ficar certinho daí para ela entender. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 601 da pauta do contribuinte José Corazza, está propondo a conversão do julgamento em diligência para que sejam confirmados aqueles recolhimentos ali, né? Em face do que foi lançado. Alguém gostaria de fazer algum comentário do processo ou do voto? O conselheiro Virgílio gostaria de falar. Virgílio, pode falar. O presidente, estou me atrapalhando com o negócio de botão, muito botão na minha frente aqui, eu me perco. A parte do tributo ficou a cargo da empresa, está na decisão já, da sentença trabalhista. Eu indagaria ao relator. Você quer, perdão, cortou o som, você quer saber se foi discriminado os valores no acordo? Não. Não foi discriminado? Não, foi confirmado em parcelas fixas mensais. Só que na homologação... O contribuinte ele está se aproveitando Ele pediu alguma restrição do crédito? Como? A acusação qual que é? Eu não ouvi direito, eu não estou conseguindo acompanhar. Porque, decorrente de um acordo trabalhista onde ele recebeu os valores, ele declarou como isento. Porque no acordo e na homologação pelo juiz, restou que os encargos de contribuição social e imposto de renda ficariam a cargo da pessoa jurídica. A União foi intimada e falou, sem problema, pode fazer os cálculos. Quando feito o cálculo, a pessoa jurídica falou assim, olha, só que eu não tenho condição de pagar isso à vista. Precisa de um parcelamento. A União falou, o parcelamento é junto à Receita Federal. E ele foi lá e parcelou. Só que esse documento não tem o termo de parcelamento, existe as DARFs apresentadas de pagamento, as guias de levantamento, a petição da pessoa jurídica afirmando que houve pagamento, que houve parcelamento. Só que a situação é, se de fato o crédito do imposto de renda foi de fato parcelado e está sendo pago. E se a pessoa jurídica parcelou e confessou o débito, perante a Receita é ela a devedora, não o contribuinte. Então, e qual a responsabilidade do contribuinte nessa? Se de fato não houve o parcelamento ou não houve a inclusão no parcelamento, que é consequente de uma confissão desse débito do imposto de renda aqui,
Aí é discutir se o acordo homologado da forma que foi homologado incide imposto de renda ou não. Eu estou com dificuldade de entender, senhor presidente. Não. Eu entendo que provavelmente deve ter sido chamado algum representante do Ministério Público para falar em nome da Fazenda. É isso? Procurador da Fazenda Nacional. Procurador da Fazenda, né? Se ele concordou, eu acho que já deixa de ser o recolhimento, já deixa de ser uma obrigação do contribuinte, porque o acordo já foi selado. O procurador assinou, dizendo que concordava com que é a continuação do se for vencida a diligência, é o mérito do meu voto. Eu até, veja, eu sempre acho que diligência é bom porque ela é esclarecedora, né? Ela esclarece uma série de dúvidas, mas nesse caso, eu não tenho dúvida nenhuma que o contribuinte não tem responsabilidade nenhuma sobre o recolhimento. Seria um mérito. Na verdade, a diligência eu propus na forma de elucidar para evitar uma condenação aqui do contribuinte e um recolhimento desnecessário, entendeu? Mas por excesso de cautela. Se vencida a diligência, eu estou votando para dar provimento ao recurso voluntário. Eu vou... Você vai divergir da minha diligência. Eu vou divergir da diligência, mas vou concordar com o mérito. Com o meu voto. Sinto lisonjeado. Então você vai divergir da diligência? Isso? Eu vou divergir da diligência, presidente. Então tá. Então, colegas, nós temos uma... Alguém mais diverge da proposta do conselheiro relator de converter em diligência? Dani, só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui, viu? A família chegou, peraí. Pronto, desculpa. Tá certo. Colegas, o conselheiro relator está propondo, então, converter o julgamento de diligência. O Virgílio já manifestou divergência em relação à conversão do julgamento de diligência. No entendimento do Virgílio, o processo já está em condições de ser julgado, né, o recurso, e ele já até teria já um posicionamento. Então, o conselheiro Virgílio diverge da diligência. Alguém mais diverge da diligência? Não? Rafael, há alguma dúvida de que esse acordo foi feito, o parcelamento foi feito? Não está claro nos autos isso? Não tem. Todos os outros que eu peguei que existe a adesão ao parcelamento, existe o termo, adesão ao parcelamento de acordo com a lei número tal, pagamento pela parcela, tal. Não tem o termo de adesão, não tem. Existe uma petição da pessoa jurídica ex-empregadora, apresentando os autos que ele traz nesses autos aqui do lançamento fiscal, apresentando o guia de pagamento. Então, assim, se ocorrer... Não tem um extrato, às vezes tem um extrato de uma consulta feita no sistema da Receita, não? Não. O seu voto ainda é pela diligência? Não, se for vencida a diligência, vai entrar no mérito. Sem problema, está feito até. É para evitar excesso de cautela, vamos falar. Honora, você acompanha a diligência? Eu acompanho a diligência. Gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Não? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pedir algum esclarecimento ao relator? Não? Então, eu também vou acompanhar a diligência. Colegas, em relação ao item 601 da pauta do contribuinte José Coraza, ficará assim o resultado.
resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte. Aqui é bom cientificar, né, Rafael? O contribuinte tem que saber o que a unidade de origem vai falar em relação a esses valores. Deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Vencido o conselheiro Virgílio, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência. Tá bom? Ficou só assim. Eu não vou colocar o seu voto como seria, porque a gente não entrou no voto, entendeu, Virgílio? Você apenas, nesse momento, rejeitou a diligência, né? Como não houve o julgamento do mérito, né? Não houve, ficou só na diligência, a gente fica só aqui. Tá bom? Agora, eu pensei, né? Veja, o resultado, às vezes, prático da coisa. Digamos que ele não tenha pago, que a empresa não tenha quitado o débito. O processo volta. Qual vai ser o resultado que o senhor acha, senhor presidente? Mas se foi parcelado e a empresa não pagou, vai ser cobrado lá. O débito vai ser executado lá no parcelamento. Vai ser executado lá, na empresa? A empresa não pagou, não é isso? Se ela fez o parcelamento lá e não pagou, vai ser cobrado dela lá no parcelamento. E se ela pagou? Se ela pagou, tinha o crédito lançado aqui. Porque senão dá o bis em idem. E o resultado prático não é a mesma coisa? Não, mas eu estou entendendo que a dúvida que gerou a diligência é se de fato tem adesão ao parcelamento. Se há adesão ao parcelamento, aí eu vou na linha do Virgílio que supriu. Agora, se ele fez adesão ao parcelamento, mas essa natureza de crédito não englobava naquela adesão pela lei. Por alguma razão o parcelamento. Aí nós vamos discutir se o acordo entre as partes tem validade perante a Receita ou não. Que era a discussão dos processos anteriores. Complicado, né? É o último de sexta. Mas, Virgílio, eu tenho que confessar que eu também fiquei em dúvida com relação a essa resolução, sabe? Na dúvida. Mas aquela história, né? Uma resolução, né? Não vai prejudicar, né? Talvez até traga alguma informação que ajude a solucionar. Precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Exatamente. Então, mas eu também fiquei um pouco na dúvida. Então tá. Fica assim essa decisão? Pode ficar assim? Virgílio, pode ficar assim então? Né? Então, colegas, por maioria, então, foi convertido o julgamento de diligência em relação ao item 601 da pauta do contribuinte José Coraça. Ok? Agora acho que já deu horário, né, gente? Já está passando do horário, inclusive, né? Pela hora certa agora, já passou 3 minutos das 18 horas. Temos que encerrar, então, nossa sessão de julgamento. Colegas, foi muito bom estar com vocês mais uma semana. Virgílio, obrigado pela disposição de participar, e você também, Honório, de participar da nossa sessão. Honório, inclusive, passou a semana inteira com a gente, né, Honório? Então tá, tenham então um bom final de semana, tudo de bom para vocês. Disponha sempre, senhor presidente. Eu fui convocado hoje, eram 10 horas da manhã para participar. Eu sei. Foi somente hoje que eu pedi a convocação, porque foi em cima da hora mesmo. Me pegou meio desprevenido, mas tudo bem. Deu tempo de ir em casa e colocar a gravata. Eu estou no escritório, né? Não deu tempo de pôr a gravata, de vir alinhado para cá. Legal, bacana. Então tá, colegas. Então é só isso, então. Eu vou pedir o encerramento da gravação. Rafael, Francisco e Marco Antônio podem encerrar a gravação.